E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse ilustríssimo podcast. Hoje eu trouxe aqui o meu querido amigo Henrico, que foi aprovado em medicina na UFAM, foi aprovado em primeiro lugar para odontologia também na UEA, então, assim, convidado de peso, né? E aí, Henrico, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Uma oportunidade incrível de participar desse podcast. E é isso. Ai, que bom, fico super feliz. E é o seguinte, como sempre, eu abri uma caixinha de perguntas, né, pra vocês. E aí a gente vai fazer umas perguntas do que vocês, né, perguntaram pro Henrico e ele vai Uhum. responder aqui. Além disso, a gente vai responder também algumas perguntas da live. Hoje eu trouxe o Gustavo aqui. Dá um oi aí, Gustavo. Oi. Trouxe o Gustavo pra auxiliar aqui na questão das perguntas que vocês fizeram. Então, cara, vamos começar pelo começo, né? É, Vamos falar da tua trajetória, Henrico. Como que foi a tua trajetória até ser aprovado em medicina? olha, é muito complicado falar assim. Eu não sei nem por onde é que eu começo, porque teve muitos começos. Então, Sim. assim, eu entrei no ensino médio em 2019. Foi o Uhum. meu primeiro ano, assim, de vestibular. Aí eu cheguei nesse ano, eu era com um pensamento super imaturo de vestibular. Aí eu pensei, eu acho que estudando do jeito que eu estudo para a prova do colégio, eu acredito que eu consiga fazer uma pontuação boa. Aí veio o primeiro CIS veio o primeiro CIS, um tombo. Uhum. Aí eu olhei a minha pontuação e falei, eu acho que isso não vai dar para medicina no CIS. Quantos Aí tu eu, tirou? 48. E para ampla pela fé, não dá certo, né? Imagina. É. Aí, beleza. Aí veio o PC1 em dezembro. Uhum. Aí eu pensei, nossa, essa prova é mais difícil. Isso eu não tinha nem noção, que eu passei na UFAM pelo PSC. Uhum. Aí eu fiz o PC1. Aí olhei a minha nota 38. Eu falei, meu Deus, é horrível. Tenho certeza que Caramba. o pessoal fez perto de 50. E tu era do Lato nessa época, né? É, É, é. beleza. Aí eu dei uma olhada nas outras pontuações e eu falei, ó, eu tenho chance. Uhum. Eu tenho chance. Aí, beleza, eu fiz o do primeiro ano. Aí chegou o ano que eu meio que me desesperei muita coisa. Foi da pandemia. Eu acho que não só eu, como a maioria se desesperou. Aí eu comecei no segundo ano. Eu tava. Eu tava, como é que se fala? Numa empolgação para estudar os 2 primeiros meses, que falou que todo mundo Uhum. ia ficar em casa. Aí eu começava, eu tinha um cronograma, eu tinha um quadro de horários bonitinho, o que, que eu ia Sim. fazer. Aí foi assim nos 2 primeiros meses, mas chegou num tempo que eu não sabia mais nem para onde eu ia. Tava monótono já. Eu tava Uhum. olhando, meu Deus, eu vou ficar só nesse quadrado mágico. É a mesma Sim. coisa, é vídeo aula todo santo dia, eu já não Nossa, nossa. aguento mais. Imagina, eu também fiquei assim na época. Eu cheguei num ponto que eu pensei, bom, eu não tô estudando, então ninguém mais tá estudando. Estudando. Ninguém tá estudando mais. Aí Sim. eu larguei de mão, eu parei um pouco. Eu dei uma relaxada, porque Uhum. minha mente não tava mais funcionando na época da pandemia. Aí eu pensei, com certeza a nota de corte vai despencar. Diminuiu. Inclusive, eu tentei medicina para OEA no segundo ano, né? Eu estava estudando para isso. Só que aí, quando veio a nota de corte da pandemia, ela subiu muito. Foi um baque Aí, pra todo mundo, né, aí cara? foi o segundo tombo. O primeiro foi o CIS, aí o segundo foi a nota de corte da UEA subir. Uhum. Aí eu pensei, vou ter que ir para a última cartada no ensino médio. Aí eu fui que nem Cara, todo mundo, mas né? tu foi muito adiantado, porque assim, tu ainda tava no Sim, ensino médio quando tu começou a estudar, né? eu tava. Geralmente o pessoal, tipo, que bom que tu começou logo no CIS e tal, Sim, a se despertar, porque geralmente o pessoal passa lá no ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, é. e só depois que eles começam a Eu estudar. precisava de um panorama no segundo ano, por isso que é importante não se desesperar no primeiro ano. Por exemplo, se chegou a sua nota, seja do CIS 1 ou do PSC1. Não é uma nota que eu queria, mas não se desespere, porque é bom você fazer o segundo para você ter um parâmetro Sim, é e verdade. você entender as suas chances. Para você colocar na folha e olhar, olha, aqui eu tenho chance. Nesse curso não vai dar. Eu vou ter que pensar em um outro, entendeu? Que eu possa Sim. gostar, para eu não me decepcionar, ficar só com a medicina. Aí, beleza. Passou o segundo ano, aí eu entrei no terceiro ano, eu tinha o CIS, tinha o macro de novo, mais uma chance, eu tinha Enem, e eu tinha PSC2 e PSC3 ainda, né? Porque Uhum. o FAM atrasou tudo. Eu Sim. fiz 2 PS6 em menos de 5 meses. Foi Caramba. aquela agonia, Meu acabou o dois. Aí eu Deus. pensei, tá, vai cair só lá pra julho. Aí a UFAM veio em abrir um edital. Pô, aí foi em julho, aí foi tudo rápido. Foi tudo, Caramba, amigo. foi tudo em cima do outro.
Aí, quando foi no terceiro ano, só tinha Enem e o EAS. O do PC2 não tinha nem o edital ainda, tinha até sido adiado. E assim, em janeiro Eu lembro disso. adiaram lá, Foi um né? caos. Foi aquele caos, né? Aquela frustração, que é normal. Todo ano é Sim. assim. Mas no da pandemia foi mais ainda, né? Porque adiou. Até a própria UEA adiou 4 vezes, eu acho, né? Uhum. Aí, quando chegou, eu fiz o macro. Eu já tinha as minhas notas do CIS, eu fiz o macro. E aí, eu olhei pro CIS. Aí, eu pensei assim, eu vou colocar tudo pra medicina. Aí chegou um passarinho no meu ouvido, minha mãe no caso. Chegou um passarinho no meu ouvido, a minha mãe falou bem assim, olha, vamos pensar assim, por que que você não pensa em um outro curso para colocar, além da medicina, para você se garantir alguma coisa? Sim. Sabe, para você ver se você gosta, assim, se você se identificar muito, um curso que você possa se garantir, se não der certo a medicina. Então, a minha mãe ajudou muito nesse apoio. É esse um recado que eu deixo para todo mundo, né? Se você tem uma mãe que lhe apoia aqui, ela lhe dá um aviso, escute, vai, faça o que ela diz, eu tenho certeza que ela sabe o que está dizendo. E aí eu pensei, tá, eu vou colocar, né? Eu não confio muito não, né? Imagina. Eu não confio muito não. Aí eu coloquei odonto no Como assim? CIS. Tu não achava que não ia passar? Eu não achava que não ia passar, não. Olha só, Eu não Não achava. achava que ia passar e ainda passou em primeiro lugar. Eu não achava. Ah, não vou passar. Eu não De achava, repente, eu não primeiro achava, lugar eu não da achava lista. realmente, eu tava muito desacreditado. Quando eu recebi o gabarito, eu tava muito desacreditado. Aí a minha mãe falou, coloca o odonto em um deles. Aí eu vi a nota que tava mais perto assim, mas zero esperança, o odonto no CIS. Aí eu coloquei. Mas antes eu analisei, eu falei, poxa, será? Porque o odonto na UEA é muito bom. E eu me identifiquei pra caramba com o curso Sim. também. Eu falei, tá, vamos nesse, mas eu vou colocar a medicina no macro. Aí chegou o dia do resultado da UEA. E foi lá na reitoria que eu fui. Tu foi na reitoria, tu aquele teve caos. essa coragem. Gente, é um monte de gente. É lotado. E o pior, eu fiz evolução na época pro macro. Eu olhei, tava todos os professores do cursinho. Aí eu falei, meu Deus, se eu não passar, eu vou achar um buraco pra me esconder. E eu vou sumir daqui dessa reitoria. Eu não vou nem olhar pra cara de ninguém. Se meu nome não tiver nenhum e nem outro. Aí eu olhei pro macro, né? Que era o que eu queria, né? Medicina. Aí eu falei, cadê meu nome? Aí a letra E. Um monte de gente com a letra E, eu não achava o meu nome. Eu falei, meu Deus, não tá. Cara, como foi a tua reação assim? Porque tu foi pra reitoria. Eu fiquei agoniado quando eu não vi na medicina. Aí eu falei, meu Deus, se não tiver em odonto, eu desisto. E aí, Eu amigo? fiquei agoniado. Aí eu corri pro outro lado, que era o CIS. Era um lado macro e o outro lado CIS. Mas parecia que nunca mais chegava no outro lado. Quanto mais eu andava, mais eu ia pra trás. Aí eu cheguei no outro lado, no CIS. Aí eu fui procurando meu nome. Eu fiquei sem reação, porque eu sempre quis estudar na UEA, minha cabeça sempre foi estudar na UEA, independentemente de ser medicina ou não. Eu sempre me identifiquei muito com a ESA. Eu gostava muito de lá, ainda gosto até hoje. Aí eu olhei o meu nome, eu comemorei tanto, parece até que tinha sido a medicina mesmo, porque Sério? aquilo que a minha mãe falou, parece que foi um sinal. Deu certo. Imagina. Eu escutei ela e deu certo. Então, graças a ela que eu consegui uma oportunidade meio que garantida. Sim. Só que aí o que eu já tinha feito? O PSC não tinha lançado o edital ainda na época. Acho que saiu 18 de março, o resultado da... Não Foi, lembro, 18 foi de muito março o resultado da UEA. Agora que eu lembrei. Aí, beleza. Tinha saído 18 de março. Só que eu já estava estudando pro PSC na época. Eu tinha pego o edital antigo, porque na minha cabeça, a UFAM não vai cortar esse edital. Ela não cortou no PSC 3 da pandemia, ela vai Sim. cortar no nosso, que já está normalizando. E aí eu comecei, Então tu passou em odonto na UEA. passei em odonto Aí na tu UEA. continuou estudando pro PSC. Passei em odonto na UEA e eu tava estudando pro PSC normal. Só que aí quando saiu o resultado, eu já tinha feito a metade do edital. E aí, inclusive, muitas pessoas que estudavam comigo nas salinhas específicas pro PSC falavam bem assim, esse edital não vai sair agora, só vai sair lá pra julho ou agosto, pra prova ser em outubro e a gente entrar só ano que vem. Aí eu falei, não, eu acho que não, hein? Eu acho que esse edital vai sair vai ser um pouco mais cedo do que o Eu esperado. lembro dessa época que tu falava isso. Mano, não deu outra. Deu uma semana ao fã. Pega o edital aqui em abril logo. Pra prova ser em julho. Aí o pessoal ficou muito Desespero. desesperado nesse dia. Eu já tinha estudado a metade, o pessoal tava muito arrasou desesperado. Mas geralmente é isso, o pessoal começa a estudar só depois que lança o edital, galera. E não é assim, pelo amor de Deus. Estudem antes de começar o edital. Começou um ano, tira suas férias de dezembro ou janeiro.
Pega o edital antigo passado, e porque geralmente eles fazem só um Ctrl-C, Ctrl-V. E já começa. E se cortar, aí já fala, bom, deixa pra lá. Mas eu Sim. já estudei por Mas é bom se garantir, justamente. Já se garante com tudo. Que quando chegar perto, quando lançar o edital, que o edital é 3 meses antes da Sim. prova. E 3 meses Cara, antes não da dá prova, tempo. tu nunca termina de Não estudar dá o edital tempo. todo. Por 3 isso que eu meses da consegui prova, terminar. tipo, antes da prova é até pouco pra te revisar todo o conteúdo. Imagina pra estudar tudo, sabe? Então não esperem o edital sair. Né? Não espero o edital sair, não. Isso aí é... É. E aí, amigo, continua a tua trajetória. Peraí, porque tem mais coisa pra falar. Não, calma. Passos aí, por partes. Uhum. Beleza. Aí, já que eu tava... Ah, tá. Edital. Ó, Começou eu a tava no estudar. edital. Só que eu já tava na metade quando ele saiu. Aí passou um tempo. Cara, e tu estudou a metade do edital em quanto tempo? Eu já tinha. Acho que acabou as provas da UEA em fevereiro, mais ou menos, na metade de fevereiro. Aí eu já tinha feito a metade, já saiu em abril. Então, quase 2 meses eu fechei metade do edital. Caramba, tu teve uma profissão. Tu conseguiu fechar muito rápido, né? Foi, porque. Mas é porque é só de uma matéria também, né? É porque, querendo ou não, assim, eu já tinha feito mais da metade do edital na época do Enem e do macro. Então, meio que já tinha uma boa parte Sim, já entendi. feita. Então era bem rápido, né? Eu só fazia revisar, fazer exercício e pronto. O ticket, o famoso O checklist. Sim, perfeito. Enfim, aí quando foi até... Quando começou as aulas na UEA, foi em junho, foi final de junho. Eu já tinha feito o edital todo. E eu acho que a prova do PSC3 foi 17 de julho. Então, quando já tinha começado... Quando era na época da prova, esse pouco tempo que tinha, que no início a UEA tava mais tranquila, tinha pouca prova, tinha pouca coisa para fazer, eu pegava a prova antiga, fazia a redação, tava mais focando em resolução de exercício, prova antiga, redação, treinava uma redação por semana, tava mais tranquilo assim nessa parte, que eu já tinha uma certa garantia, então tava assim muito tranquilo com relação a E como tu isso. conciliava a questão da faculdade com os estudos? Ou tu não tinha iniciado a faculdade? Assim, eu não tinha, quando eu acabei o edital, eu não tinha iniciado ainda. Ah, tá, entendi. Então, quando começou, ficou mais tranquilo pra mim. Ah, entendi. Mas aí um conselho que eu dou pra quem, por exemplo, passou numa faculdade, tá cursando, mas vai estudar para um Enem, para um macro, que é um ano todinho, né? Que vai passar por 2, 3 períodos no ano. No meu caso, eu vou fazer 4 períodos em um ano na UFAM. Terminei um, vou fazer o segundo e o 3 dividido em 2. Ou seja, 4 períodos em um ano. É uma loucura. E aí o conselho que eu dou, né? Por exemplo, é porque depende da faculdade, né? Por exemplo, se for um curso da área da saúde, é um pouco mais puxado porque é o dia todo, né? Então, por exemplo, um intervalinho ali, vai lá na biblioteca da sua faculdade, estuda um pouco, faz uma prova antiga, vê uma videoaula, escolhe umas matérias assim para fazer na faculdade. Eu via muito isso, inclusive, na UEA, quando eu comecei. Sim. O pessoal que queria prestar medicina, geralmente, queria medicina, era um monte. Eu lembro que era uns 5 da enfermagem, que eu lembro até hoje. Eu tava estudando para anatomia na época, para uma prova, e eles estavam com um monte de apostila do macro da UEA, e um monte de videoaula lá, eles estudando para a prova. Teve um que falou até para mim assim: cara, eu gosto muito da UEA, eu gosto muito das pessoas daqui, mas eu não estou feliz com o meu curso, eu quero medicina. Isso é um aluno de enfermagem. Eu conheço muita gente também, nossa. Muita gente que é assim, que se frustra pelo curso que escolheu. É absurdo, assim, o pessoal de direito, engenharia, odonto, enfermagem, assim, muita gente mesmo que trabalha. Só que aí é bom quando a gente vê, quando a realidade tá do nosso lado, assim. No meu caso, eu via isso muito na UEA, muito isso. Isso era nítido, inclusive, não tinha vergonha nenhuma de falar. Não estou feliz. Sim. E não ia pras aulas mesmo. Escolhi umas matérias, eu acho que em duas ou 3 matérias, acho que era para odonto eram 7 matérias, se eu não me engano, umas 7 ou 8, que a gente tinha sociologia e antropologia, que a medicina não tinha. E aí, por exemplo, a gente fazia até com enfermagem até. E aí acho que ele escolheu umas 3 e as 4 eu ficava estudando o tempo todo lá na biblioteca. Mas aí escolhe umas matérias para fazer, para pelo menos aproveitar, né? Para pelo menos ir passando os períodos. Só que aí, como eu já tinha feito tudo, tava só em resolução de exercício, chegava em casa à noite, eu tinha um intervalo até mais prolongado na UEA, ficava por lá mesmo e fazia umas questões, assim, numa boa. Quantas questões, mais ou menos, tu fazia por dia, nessa época? Cara, como eu já tinha estudado tudo, era uma média de 30 a 40, às vezes tinha dia que dava pra fazer até uma prova de PC inteira. Tem 54, tinha né? A 54, né? Que era o dia todinho. E aí passou o tempo, aí chegou o dia da prova, eu só precisava de 36 acertos.
Das 54? Das 54. Porque assim, ó, eu olhei a classificação. Quando saiu aquela classificação, eu fiquei olhando que o meu primeiro ano, que eu tinha achado que tinha sido um fiasco, Uhum. no início da minha trajetória, eu tinha Uhum. achado um fiasco. Mas quando eu olhei, se eu não fizesse aquela pontuação, foi muito alta. Uhum. Porque eu olhei Quanto tu fez mesmo? 38. Que 38, pra 54. PSC1 Porque pra Até que PSC1 é excelente, né? sim, Quando a sim. gente para pra olhar. Porque muita gente fez o quê? 30, 31, 32. Então tu já E tava eles acima. precisavam estudar triplicado, até mais do que eu, pra pegar um 40 a mais. E pegaram, né? Inclusive pegaram uma colocação até bem mais alta, né? 41, 42, eles pegaram nota máxima na redação que eles precisavam bem mais. Sim. Aí eu fiquei mais tranquilo porque eu precisava de pouco, assim. Por exemplo, o mínimo, né? O necessário. E eu peguei até um pouco mais na redação. Só que aí eu sabia que era muita gente na Ampla, era muita gente Sim. boa mesmo. Aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou passar? E era uma angústia absurda, porque eu não queria tentar vestibular de novo. Eu mesmo até comentei com alguns já que me chamaram no direct, eu falei, era o meu último ano. Na minha cabeça era a minha última cartada. E aí eu Cara, pensei, eu converso muito com o vestibulando de medicina, né? Os aprovados. aham, E eles geralmente passam nesse ano. É o ano que eles falam assim, não, cara, é o último ano, é a minha última cartada. é a E última aí a mesmo. pessoa dá tudo de si. E aí é muito legal porque geralmente eles conseguem ser aprovados nesse último É. ano. E, por exemplo, a minha mente estava muito esgotada com relação a vestibular, muito esgotada. E aí eu falei, não, é a minha última cartada. Se der certo, bem. Se não, eu tô muito E feliz aí? com o odonto. Beleza, passou um tempo. Aí acho que ia sair, era 15 de agosto, eu acho. A previsão da UFAM, a UFAM e suas previsões, né? Aquele edital quando ela coloca, a partir do dia 15 de agosto. Gente, nunca sai dia 15 de agosto, nunca sai no dia. É caótico. E para matrícula na UFAM é a mesma coisa. Ah, vai abrir o dia 3, só vai abrir dia 3. Não fica lá no site esperando 6 horas da manhã, que não vai abrir o e-camp 6 horas da manhã. Vai abrir umas 10 horas no máximo. E Sim. quando vai abrir, é 500 alunos Sim. entrando. Aí dá bug no aí dá site. 5 minutos, dá erro na Sim. matrícula. Isso é muito frequente. Beleza, chegou o dia 15. Eu lembro que eu não consegui assistir aula nenhuma na UEA nesse Ixi, dia. eu também não conseguiria, pelo amor de Deus. Pense numa pessoa agoniada. Eu tava muito trêmulo, muito nervoso. Imagino. Ai, rapaz, eu acho que eu tava faltando subir pelas paredes, pelos tetos verdes da UEA. Porque eu cheguei lá, eu fui ver até uma aula de MTC de uma outra turma que não tinha nada a ver com a minha. Só Aí pra eu esparecer. fiquei lá olhando pro nada, aí eu atualizando em nada, F5, atualizando o F5. EDOC, o ProEd, nada. Aí eu falei, esse negócio não vai sair hoje. Aí depois eu aceitei, eu fui dormir. Aí eu falei, meu Deus, mas será que vai sair dia 16? E dia 16 eu tinha um simulado de anatomia, inclusive. Rapaz, eu entrei, não deu 5 minutos, eu saí, eu fiquei lá fora. Tem o laboratório de anatomia, tem aquele hall da ESA que todo mundo tira foto, que parece um ambiente muito natural com as flores. Eu fiquei lá, parado. Eu, uns dois amigos meus de enfermagem, né, que tava do lado, e uma amiga minha que eu fiz, né, que agora tá no 5º período, é até da medicina 39 da UEA. Ok. Ela tava do meu lado, assim, né? Aí eu agoniado, aí eu fiquei. Aí deu umas 3h30, eu falei, esse negócio não vai sair hoje, não vai sair hoje. Rapaz, quando eu falei que não ia sair, eu recarreguei a página no meu celular. Pô. Ai, meu Deus, tô até Rapaz, nervosa aí aqui. quando eu vi desempenho individual, meu Deus do céu. Aí eu cliquei naquele negócio. Só que aí é por ordem alfabética de curso. Aí eu lembrei que meu curso era o M. Aí eu desci. Aí a minha amiga do meu lado, amigo, tu quer que eu te ajude a procurar? Eu falei, não. Aí o nervosismo Meu aumentava. Aí beleza, né? Aí eu cheguei no curso. Menina, Primeiro era eu tô ampla. nervosa por ti aqui. Pois é, Só pelo que tu... primeira era ampla. A primeira era ampla, né? Inclusive, contar até um caso curioso, que quando eu entrei em odonto, eu comecei a faculdade que era uma quinta, acho que era o primeiro dia de aula, assim. Teve a recepção geral dos cursos da saúde, teve a recepção específica de odonto. Aí teve quinta, acho que teve uma aula no auditório, parece, para todo mundo. Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei, olhei meu celular, tem uma amiga que é muito próxima que fazia essa linha de física. Eu parei de fazer essas linhas por causa da UEA. Aí eu só fiquei estudando por conta própria mesmo, revisando. Menina, mas continua o pote da lista. E aí, tu foi baixando. Não, pois é. Que tem associação, né? Tá. Que quando eu recebi essa mensagem, foi bem assim, né? Foi muito impactante. Chegou. Qual foi a mensagem? O pessoal aqui da salinha tá comentando
tava comentando que você meio que você só tá em odonto porque já aceitou que não vai passar em medicina. Caramba. Cara, eu escutei tanto isso ao longo. Que o Henrico, que o Henrico, ele tá em odonto porque ele já aceitou que não vai passar, porque ele já aceitou o fracasso dele, ele até desistiu de vir para as salinhas. Eu escutava muito isso, que eu não ia passar no PSC de forma alguma. Então aquilo me deixava muito agoniado. Aí eu pensei, não, agora eu vou fazer de tudo para passar nesse negócio. Sabe a gente que tava se colocando, acho que o top 5 vai ser esse, me colocando de fora dos 28 da Ampla? E era a gente. E, inclusive, eram pessoas que estavam. Era uma picuinha nos cursinhos no Evolução, no Vetor. E nos cursinhos, assim, uma Uhum. picuinha assim, chata. Muito chata mesmo. Sabe quando você nunca faz nada pra pessoa, mas sempre tem algo pra te detonar por trás? Era Sim. mais ou menos Até porque assim. tu era um aluno bem famoso, né? Bem visado, então o Sim, pessoal gente, era comentava. uma coisa muito cansativa, entendeu? Então tive muita paciência pra suportar isso. E aí, acho que é por isso que eu tava mais agoniado ainda com o resultado, que eu precisava passar naquilo. Sim, tu precisava provar, né? Gente, Que... gente, aí eu cheguei na Ampla, na lista. E Aí eu aí? vi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Gente, passou o 20º, eu não vi o meu nome, eu tava mais agoniado ainda. Uhum. Aí eu cheguei no 20º, não sei. Gente, eu vi o meu nome. Inclusive, eu recebi muito apoio do pessoal o pessoal da UEA tava apoiando. Vai, faz o teu sonho, tu quer medicina, tu vai. A gente gosta de ti, mas faz o teu sonho. Então, eu recebi E muito aí, apoio. amigo? Gente, quando chegou, eu vi o meu nome. Gente, a minha reação não era outra. Eu só gritava e chorava. Eu só vi o pessoal parando a aula de anato, saindo pra me dar um abraço. Saiu todo mundo daquele laboratório, parecia um formigueiro. Foi mais ou menos assim. Veio um, falou bem assim: Henrico, saiu a lista. Mano, na hora que saiu a lista, acho que saiu a UEA todinha daquele laboratório. Saiu uma formiga, gostou, saiu todo formigueiro atrás pra abraçar. Juro a ti. Caramba, amigo, e Mas eu aí? gritei tanto nesse dia, eu extravasei tanto. E aí, inclusive, teve uns dois, né, que participaram desse bolar, que o Henrique não vai passar, que isso, aquele. Uhum. E os dois ficaram de fora dos 28. Aí Perfeito. eu não. Tipo, eu não comemorei. Pega bem feito. Eu Porque teria que assim. eu... Porque assim, a vontade que a gente tem é essa, mas, por exemplo, a gente nunca pode desejar mal assim, porque. Porque se desejar, às vezes volta em dobro, entendeu? Verdade. Mas. Mas assim, foi um Mas assim, como que tu descreveria, assim, a sensação que tu teve quando tu viu teu nome na lista? alívio. Cara, foi alívio e sabe, foi um sentimento de dever cumprido que valeu a pena eu me privar de muita coisa, eu me privei de muita coisa. Teve uma época que não foi no PSC, foi no Enem, inclusive. Eu passei uns 2 meses, uns 3 meses sem celular. Eu falei, não, eu não vou mais usar celular, eu vou sair das redes Eu já tive sociais. uma medida desse também. Rapaz, inclusive o pessoal ficava perguntando, Henrico, tu tá bem? Eu disse, eu tô. Tu não aparece mais no Instagram, tu não manda mais meme, tu não faz mais nada, tu tá calado. Eu disse, não, porque eu tô focado no Enem, porque eu sabia que não ia dar mais certo eu ficar com o celular e ficar focando nas aulas pra vestibular, essas coisas. E Verdade, tu aí foi bem sagaz, eu me porque, privei, sim, me privei uns 3, 4 meses. Aí no final da UEA comecei a voltar a pegar o celular um pouco, mas com umas restrições. É uma coisa muito engraçada que quando eu cheguei, tinha aquele e-mail institucional no meu colégio, aquele bendito e-mail institucional, que era Classroom, era todo dia uma coisa uhum. chata, era PDF, eu já não tava aguentando mais Classroom. Inclusive, eu tenho que aturar até na faculdade ainda, eu não aguento mais esse aplicativo, vou ter que aturar mais 5 anos. Forças, lendo. Aí, beleza. Aí chegou uma notificação. Tem aqueles chats do Gmail, aqueles Uhum. chats, aquelas conversas. Aí uma notificação, os dois amigos meus. Henrico, bora conversar por aí. Me chamaram no chat do Gmail. Aí era uma conversa lá. Eu falei, vocês querem falar comigo de qualquer jeito, Eu né? nem sabia que tinha isso, achei que Eu era só, também não tipo, sabia. e-mail Nem eu encaminhado. sabia, eu descobri. Eu descobri quando chegou uma notificação. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí eu abri. E aí, beleza. Aí eu passei, foi um alívio. Tipo, pronto. Eu falei que era o Sim, último ano, era o último era o mesmo. último Era a ano. última cartada e foi. Cara, que bom. Que bom Cara, mesmo. aí beleza. Aí começou a luta, né? Eu já Calma. tinha começado a luta na UEA. Uhum. Mas calma aí, essa parte aí a gente deixa pra depois. Vamos aqui. Vamos deixar pra Vamos seguir o depois. roteirinho agora. Beleza, mas minha trajetória foi essa, né? Muitos Galera, desafios, né? ano de pandemia. Ano de pandemia, uns obstáculos no caminho, né? Pessoas falando, você não vai conseguir, você já aceitou o seu fracasso, né, na UEA, né? Como tu teve assim, só abrindo um parênteses, como tu Pode lidou abrir. com isso aí? Com essa questão das pessoas falarem que tu tinha desistido de medicina, sendo que tu sabia que tu não tinha desistido.
Gente, quando eu recebi essa notícia, eu tava, acho que era início da UEA, então eu tava, tipo, sentimento de calor empolgado, né? Uhum. E aí, quando eu vi aquilo, aí eu pensei, gente, não é possível. O que que eu fiz pra esse povo? Então, eu me remoía direto com isso, né? Meu Deus, o que que foi que eu fiz, entendeu? Aí eu ficava me remoendo com isso. Acho que eu chorei pra caramba, né, nessa sexta, mas depois eu engoli e falei, não, eu tenho um curso agora no início pra aguentar pelo menos uns 3 meses até sair o resultado. E aí eu fui focando. Aí depois eu fui engolindo no seco. Que eu sabia que uma hora ou outra a resposta ia Sim, chegar. E chegou. Ainda bem. Graças a Deus sim, chegou. E é isso. Mas não é fácil lidar, não. eu Mas imagino. é Tu foi complicado. bem forte aí nessa situação, É, porque olha, e é muito. uma pressão absurda. É. Nossa, Deus me livre. Vamos Aí aqui tem, pro. tem outro tópico, né? Tem isso, tem. Agora que a gente tá no segundo tópico, amigo. Como era assim a tua rotina de estudos na época que tu estudava assim rádio pro vestibular, na época que tu formou Aham. tua base, assim, na época que realmente tu fala, não, foi por conta dessa parte aqui especificamente que eu consegui construir minha base, consolidar e ser aprovado. Uhum. Assim, porque variou muito. Uhum. Tipo, quando eu comecei, era estudando pelas aulas normal, porque eu só tinha um CIS e um Tu fazia PSC. cursinho, Eu fazia cursinho, só online ou presencial? eu fazia presencial no primeiro ano, eu Uhum. fazia evolução, eu participava de viradão, assim. Uhum. Eu era rato de De cursinho cursinho. direto. Eu era rato de cursinho. Presencial, aquela galera Fazia todos os simulados, ia em todos lotado, os aulões. simulado, aulão. Eu ia pra tudo, era o dia todo. Era de domingo a domingo até. Aí, beleza. Aí eu fiz. Aí eu continuei no segundo ano. Aí veio a pandemia. Cara, um cursinho presencial, animado, com um professor que gosta de ser animado, aquela sala, Uhum. aquela sala com um monte de gente, aí vem uma Foi pandemia um e baque, vai pra né? online, parece que o mundo parou pro Sim. cursinho. Parece que o mundo parou pra muito cursinho. Principalmente naquela época, porque assim, os cursinhos não tinham estrutura no online, não sabiam. Então era Não, não melhor tinham. assinar uma plataforma online do que usar cursinho. E aí vocês tiveram que passar por Nesse, toda essa ca- adaptação é, do nesse cursinho, caso, né? nesse caso, meu cursinho não tinha plataforma online, só veio ter a plataforma online. Eu acho que uns 2 anos, um ano e meio depois, assim. Caramba. Então era mais ou menos, era o Zoom. Uhum. Eles iam lá pro cursinho. Eram umas 100 pessoas. Acho que juntaram as 3 unidades que tinha do cursinho, né? Do Evolução. E aí eles iam, né, para salas específicas, fechado, né? Fechado e tudo, com a câmera no meio, aquele Uhum. quadro limitado e tudo. E aí eles iam dando a aula, né? Acho que era uns 30 minutos só de aula, eram 4 tempos todo dia aí, mentoria todo dia para tirar dúvida. Uhum. E eu tava nessa empolgação, porque era o colégio de manhã, terminava o colégio, era o cursinho online, empolgação, anotando tudo. Sim, Aí imagino. chegou um tempo que eu só assisti algumas aulas do cursinho, eu desanimei até pro cursinho. E olha Imagino. que eu sempre ia animado pro cursinho, porque eu Sim. gostava das O aulas. rato de cursinho. Era aquela animação, né? E aí passou um tempo, aí eu fiz o macro pro Evolução e depois eu saí. Eu não fiz PSC3, eu só fiz salinhas específicas e usava o que eu tinha. Só que Uhum. aí no segundo ano, como ficou tudo online, aí eu conheci uns cursinhos online. Conheci Estúdio, conheci, Estúdio muito bom. conheci Missal. O Estúdio eu recomendo até Eu hoje. também recomendo. Eu Recomendo só até hoje. passei em direito por causa do estúdio. Gosto muito do. Porque, por exemplo, ele já deixa um cronograma pronto. O pessoal Sim. fala: Meu Deus, eu não sei o que que eu faço. Eu quero um cronograma para seguir na semana. Pronto, o estúdio vai lá e já deixa pronto. Eu nem usava tanto o cronograma, mas eu usava Aham. muito as questões As resolvidas e os questões. resumos do estúdio são Os perfeitos, cara. resumos são ótimos, Os algumas resumos, assim, de videoaulas. aulas, porque tem um módulo gigantesco lá, tu já Sabe que, estudou, aham. e aí tu vai lá Sabe o que assistir que o eu fazia módulo. no Ah, PSC? hum, Por exemplo, ecologia eu já tinha visto no Enem. uhum, Eu não pegava aquelas 5 videoaulas que era aquele sim, módulo, eu pegava só a revisão. Pô, exatamente. É uma dica até que eu dou, assim, pra quem quer fazer cursinho online, não faz presencial, né? O estúdio é muito bom nessa parte. Nem tô, é publi de graça, porque realmente é muito bom. publi de É graça mesmo. publi de graça. Cara, pega aquelas revisões do estúdio, se tu já tem base e tal, ou se tu já viu o assunto, assiste aquelas aulas e faz as questões, porque é uma revisão perfeita, assim. A maioria das revisões do estúdio são boas, eu recomendo de verdade. Realmente. Então, por exemplo, aproveitando esse gancho, né, no meu Uhum. caso, você já tá uns 3, 4 anos estudando assim, acho que você já acaba tendo Sim, muito resumo das sim, coisas, né? justamente. Aí, pra não ficar aquela coisa repetitiva de assistir videoaula, aí o que que faz? Aproveita o resumo que tu já tem, aí só vai acompanhando pela revisão. Isso aqui eu lembro. Então, Uhum. pô, já faz
a checagem do que já foi, do assunto. Aí vai passando, passando. Terminou, entendi, ok. Aí vai lá, aí vai para as questões assim. Sim. Aí eu mapeava, eu fazia um caderno de erros. Pois é, me conta aí, como que era a esquematização dos teus estudos? Aham, Então, esquematização, né? primeiro tu assistia a aula, depois isso, depois isso. Por exemplo, eu organizava, colocava umas 3 matérias por dia, assim, né? Pra me organizar. Eu fazia um quadrinho de horário, eu deixava na frente, assim, do meu computador. Era o quadro, o computador, um monte de caneta. Era um quadrado mesmo, era literalmente um quadrado. E aí eu organizava. Eu assistia a aula. No meu caso, eu organizava conforme o calendário de aulas ao vivo do meu cursinho online. Sim. Então, por exemplo, assistia a aula ao vivo. Aí, ok, eu anotava tudo. Depois eu ia para as videoaulas dos módulos específicos, eu via tudo, parte por parte. Aí, depois que eu terminava, eu fazia umas 10, 15 questões por Então tu matéria. assistia 2 vezes as aulas? Eu assistia 2 vezes, assistia a aula ao vivo, né, que era para pegar a dinâmica, Sim. e o passo a passo, né, para ver como é que era o processo, né? Porque na gravada, no estúdio tinha aquele passo a passo, né, bonitinho para ajudar. E aí quando terminava tudo, aí eu ia para as questões para ver como é que eu tava. Então, por exemplo, eram umas 10, 15, acho que dava uma média de 30 a 45 questões por dia, assim, de segunda a sexta. E aí, quando era no sábado, eu usava o sábado para fazer os simulados e as redações. Aí, no caso do Enem, eu puxava para sábado e para domingo. Aí, quando não tinha Enem, era só macro e era só CIS ou PSC, domingo era livre. Domingo eu não fazia nada. Aí vocês Importante, né, aí ter eu um tenho, dia de descanso. eu tenho certeza que vão perguntar bem assim, como é que um aluno que passou em medicina não estuda todo dia? Como é que é isso, né? Sim. Como é que deixa um domingo livre? Eu falei, aí é aquilo que eu falo, né? Que inclusive eu acho que teve uma que chegou no meu direct e perguntou bem assim: como é que era o seu cronograma? Eu falei, olha, eu deixava meu domingo livre e tal. Ela falou, mas como? Mas como? Gente, é o seguinte, não adianta se matar de domingo a domingo, varar a madrugada, porque acaba que o estudo que você faz acaba não sendo produtivo como você quer, como você queria que fosse, entendeu? Porque a sua mente ela vai ficar cansada, a sua mente ela não vai produzir o que você realmente quer que ela produza. Não é só a sua saúde mental, mas a física também. Você vai se sentir, por exemplo, muito desgastado, né, ao longo do percurso assim do ano para estudar. Então, o que eu recomendo? Estuda gradual, planeje, faz o seu quadrinho de horário, umas 3 matérias por dia, fica excelente de segunda a sexta. Aí, se for um dia de cursinho, quem faz cursinho, se for muito puxado, faz só 2. Ou faz a revisão da aula do cursinho e faz as questões, que fica ok. Geralmente, o cursinho cumpre tudo antes do edital. Sim. Aí, quando chegar no sábado, faz um simulado. E domingo, né, que era o dia que eu realmente tirava, tira o dia pra descansar, assiste uma série, curte a família, curte os amigos, sai um pouco. E não, acho que não só pra vida de vestibular. Acho que é importante ter um respeito dos limites do seu corpo também na faculdade, que é muito importante também. Cara, isso que tu pontuou é muito verdade, porque geralmente o vestibulando acha que ele tem que estudar de domingo a domingo, que ele não precisa descansar. Não é bem E na assim. verdade, gente, tem gente que fica. Tu varava a madrugada, Henrico? Cara, na época de vestibular, não. Mas na faculdade é muito necessário. Na faculdade é muito necessário. Inclusive, primeiro período, acho que foi umas 4 noites que eu ficava intercalando. 10 minutos lendo o resumo, cochilo de 5 minutos. Meu Deus. Era só uma luzinha apagada assim no canto do meu quarto. Aí eu ficava assim, 10 minutos, lendo o livro, o resumo. Meu aí eu Deus. dormia acordado. Não, mas no ano de vestibular, não não. varava madrugada. Gente de vestibular não tem tanta necessidade de varar madrugada. Você tem que ser gradual. Sim. Na faculdade, às vezes tem necessidade, porque às vezes é tanta coisa Sim, mas coisa a gente que... tá falando de medicina, né? Que é uma das. É a faculdade mais puxada. Eu acho que tem, todas então... as faculdades, né, vai ter esse momento de você Sim, precisar sim. virar madrugada pra você poder atingir aquele resultado. É verdade, concordo, amigo. Mas para vestibular, não recomendo assim se matar tanto, entendeu? Pra ficar, domingo a domingo, todo dia, não. Mas Não, é o que tu falou mesmo, acaba o não cara sendo não vai saudável. absorver, assim, não Não é vai. saudável. Uma hora o cara vai ter um burnout ou vai surtar, assim, Vai. não é bom. Vai. Eu digo por experiência própria. Experiência própria também. Eu tive esse período que eu Sim, não, é que eu não péssimo, aguentava péssimo. mais. Geralmente é o aluno mais empolgadinho que tá no primeiro, segundo ano de vestibular, e aí ele quer estudar de domingo a É. domingo, quer se privar de tudo. Claro que você precisa se privar de algumas coisas, porque
né? De Mas algumas assim, coisas é necessário num certo período, mas sim. não, por exemplo, o ano todo eu vou É. me trancar, Isso é péssimo pra saúde mental. desliga a luz solar, não quero mais nem ver o sol, não quero ver a cara mais de ninguém. Cara, Não, eu era isso assim no não, início. isso não Eu vai não dar saía certo. nunca, nunca, nunca. E é péssimo, assim. Foi péssimo pra minha saúde Aí, mental. aí depois, acho que na reta final, assim, depois do Enem, do macro, até o PSC3, aí eu comecei a sair mais, assim, eu tava bem mais flexível do que eu Sim. era no início. E eu percebi que o resultado melhorou. Sim. Tu fazia atividade física na época? Fazia atividade física, eu fazia academia, mas acho que. Mas quando chegou na época do macro, eu parei. Eu voltei agora na época da faculdade, que eu percebi Sim, que sim. passei o primeiro período todinho assim, não fazendo Atividade atividade física. E tu acha que física. impactou no teu desempenho? No início, sim, impactou muito, porque a atividade física não precisa assim. Tem que levantar 500 quilos, não precisa ser, como é que se fala? Burro de carga para levantar peso, levantar 500 quilos na academia. Não, exercício calmo. Só de ir assim, Só fazer um cardio. um cardio básico no dia já ajuda muito, entendeu? Como é que falam? Tem até um meme que tem no Instagram que é bem assim, não é pra botar meio mundo de coisa pra me fazer, não. É só pro meu corpo não entender que eu não tô morto, que eu não tô, que eu não tô morto, que eu tô vivo, entendeu? É só pra É entender verdade. que eu tô fisicamente bem. E aí, por exemplo, um cardio já ajuda muito, Mas é entendeu? verdade, tem até estudos que comprovam que se tu Isso. fazer atividade física, tu melhora o teu desempenho cognitivo e tudo mais. Relaxa muito. Inclusive na UEA eu tinha esse ritmo. Eu podia chegar umas 8, 9 horas da noite. Eu ia fazer um cardio. Quando eu chegava, eu trocava de roupa, eu ia fazer um cardio no condomínio. E aí depois eu voltava, eu jantava, fazia as coisas e dormia. Eu indo entrar na academia agora mesmo, depois que eu Agora mesmo, depois que eu falei. Já vou assinar. Já vão assinar a dica, né? Não, vou assinar a academia lá, meu. É. Pelo amor de Deus. Já vão pegar a dica e assinar a academia. Sim. Aquele plano da live que tá R$39,99 na promoção. Sério? Não, Tá. Tipo... ainda não, mas quando tiver vai todo mundo correr. Enfim, mas aí é aquilo mesmo, né? É importante fazer uma atividade a mais simples Sim. que for. Uma natação, a natação ajuda Sim. muito também. Enfim, mas melhora muito o desempenho, assim. Perfeito, amigo. E como que era o teu método de estudo? Quais eram os métodos de estudo que tu utilizava, assim? Flashcard, resumo, questões... Método Feynman, não sei se você ouviu falar. Não, Eu lembro que tu fazia resumo. Ele fazia resumo no quadro, cara. E ele postava os resumos. Eu tenho uns resumos no quadro, acho que eu tenho uns 2 no meu Instagram pessoal. Eu tenho uns 2 ainda, que Sério? eu deixei lá. Eu lembro essa época. Deixei lá. Cara, o pessoal vê com esses métodos agora que estão tudo em inglês. Eu falo, meu Deus, o que é isso? O meu era um caderno, aí eu pegava a videoaula, fazia uns resumos da videoaula, era isso. Era esse método de estudos, então. Eu sou o método tradicional. Já ia falar, o Henrique é tradicionalista. É que nem na faculdade. Não, eu gosto dos métodos, né? Mas sabe quando eu não tenho paciência pra pegar. Por exemplo, eu vejo na faculdade, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Um iPad com aquele teclado e uma caneta bem assim. E eu com o meu caderno no meio. Aí eu fico olhando para um lado e para o outro. Eu falei, eu vou no modo tradicional mesmo. Eu fui até fazer um teste com uma caneta uma vez. Gente, saiu tudo torto o resumo. Eu tava alinhando, aí quando eu via, eu acho que a letra do título, ela tava voando assim. Ela tava voando. Aí eu falei, não, bora no caderno mesmo. Mas era assim, na época do vestibular, eu fazia no caderno mesmo, fazia os resumos bonitinho. E aí depois eu comecei a fazer uns flashcardzinhos assim com dicas rápidas, que ajudam muito. Por exemplo, última semana de vestibular, não adianta pegar um monte de pilha de resumo de papel que você fez e estudar. Não vai adiantar você ficar engolindo aquilo uma semana antes, que aí é pior, que sobrecarrega a sua mente. Última semana, aí eu já aproveito para deixar mais uma dica. Última semana, o que a gente faz mais ou menos? Só faz questões, prova antiga, no máximo aqueles flashcards com aquelas dicas rápidas, uma fórmula, umas coisas pontuais, umas características de uma obra literária obrigatória, no máximo isso, entendeu? Só para ir relembrando umas características básicas. Porque, querendo ou não, quando você faz a questão de uma prova antiga, você acaba relembrando o assunto que você estudou. Aí você lembra, isso aqui eu lembro. Eu fazia muito isso na prova, eu pegava a prova, uma prova antiga, fazia até no próprio vestibular, assim, eu pegava as alternativas, puxava uma seta e escrevia o assunto, assim, entendeu? Perfeito. Que estava relacionando. Isso Isso aqui. daí é um exemplo perfeito de estudo ativo, amigo. É um estudo ativo, um método ativo que eu fazia. E até eu apliquei no próprio vestibular, inclusive. Aí eu peguei, fazia, isso aqui é do assunto tal. Aí eu lembrava.
Ah, esse aqui era guerra tal. Aí eu já puxava e eu fazia um X, já eliminava. Perfeito. Pra ficar Eu acho que entre essa é a duas. melhor forma de fazer questões. E tu Pra ficar aproveita entre duas. muito, muito, muito. Aí o ruim é quando fica entre dois. Eu falei, meu É. Deus, qual é? Aí eu falei, essa aqui. Aí vai logo o gabarito. Não era. Aí aquela Morte. raiva, né? Sim. Aquela raiva, aquele ódio. Ah, não era, quando era entre duas. Mas é legal tu falar isso sobre os flashcards, porque assim, eu acho que é o terceiro aprovado em medicina que conversa comigo, que fala que usava os flashcards, né? Então, por exemplo, a Suame, que passou em primeiro lugar em medicina, ela usava flashcard. Maravilhosa. A Lara, Suame, incrível. A Lara, que passou também em medicina, usava flashcard. O Henrico também. Então, assim, é um tipo de método de estudo bem eficaz. bem. Principalmente, e eu achei muito legal essa fala do Henrico em relação a pegar resumos no final do ano, porque eu já tentei fazer isso e deu muito errado. Tu pega aquela pilha de resumos e tu começa a ler. Gente, isso é a pior Eu coisa que lembrei vocês podem disso. fazer. Eu lembrei disso agora, que inclusive eu emprestei a minha conta do estúdio pra um amigo meu. Era PSC2. Gente, ele chegou no outro dia. É muito engraçado que ele chegou no outro dia com uma pilha de todas as matérias do edital do PSC2. Aquele desespero pra ler todos os resumos Meu em menos Deus. de 3 semanas. Eu falei, amigo, Gente. pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Não vai, amigo. Gente, Não vai dar certo. corram, pulem Não, fora que isso é furada. Não, mas a graça foi que ele falou, eu só quero uns 2 ou 3 resumos. Ele chegou com uma pilha. Ele chegou com uma pilha, né? Quem e tudo. nunca, né? Na hora de desespero. Eu já fiz isso, mas era no Eu já primeiro fiz ano. isso também, foi no meu primeiro Quem ano. nunca fez Quem isso, nunca, gente? cara? Quem nunca fez isso? Eu lembro que eu imprimi todos da prova na época, assim, da prova total, que era biologia total na época. Ah, Imprimi tudo, uma pilha gigantesca, assim. famoso cara, Jubilu. O Jubilu. Aham, Cara, não dá tempo. aham, E não é dá. eficaz, Não assim. dá, Se gente. tu não passou o ano inteiro consolidando o teu conhecimento, não adianta tu querer fazer milagre no final do ano achando que vai absorver tudo por osmose, porque não vai, cara. Não vai adiantar mesmo, não. Não vai. Não funciona. Não funciona. Vamos lá. Enfim. E aí era isso, teus métodos de estudo, né? Era o flashcard, aí era... Os resumos, as Era os questões, resumos, assistia a aula, as questões. os era- simulados semanais. simulados. E como tu corrigiu os seus simulados, Henrico? Gente, por exemplo, eu fazia o simulado pelos cursinhos online, né? Que eu fazia. O estúdio, Me Salva. Eu passei a fazer muito pelo Me Salva, que inclusive estavam melhores que o do próprio estúdio, inclusive, né? Sério? Estavam. Já que não é público, né? A gente não tá sendo pra público, a Estamos gente, sendo a sinceros gente aqui. pode falar, Experiência né? de A gente tem que ser vestibulando. sincero, né? Enfim. Aí eu assinei o Me Salva, inclusive as aulas ao vivo do Me Salva estavam até bem melhores. Eles faziam aquele estudo ativo deles, eles tinham aquelas folhas prontas, entendeu? Com alguns espaços. Eu lembro, é o método Cornell, se eu não me engano. Aquele lá mesmo, né? Sim. Que ele só Sim. anotava com aquelas canetinhas, eu Aham. achava aquilo o máximo. Eu falei, não. Ah, eu sei. Estude, me desculpa, eu vou usar o seu gratuito com questões e resumos e as aulas, porque o estúdio tinha o Portas Abertas, ainda Sim, tem até eu hoje. lembro. Eu fazia um grande Que eram as também. questões. Aí depois eu passei a usar o estúdio só como Portas Abertas, acho que eu fiquei criando umas 3, 4 contas pra ficar usando Quem grátis, nunca? entendeu? Parava um, Eu aí fazia isso também. e eu corria pra outra conta. Aí eu peguei o Me Salva, fazia essa parte, esse método deles, que era muito legal das aulas ao vivo. E os simulados dele eram simulados autorais. Inclusive, eles faziam aquele... Meu Deus, esqueci o nome. Operação Enem, eles fazem até hoje. Já ouvi isso. Que é falar. aquelas semanas intensas. Cara, essas semanas são Aquele ótimas pra ele. aulão pré-prova deles, eles se fantasiam. Cara, era algo incrível. Aí a gente pensa, mas um dia antes do vestibular. Gente, esses aulões não é pra tu se matar, entendeu? É só pra ver. Por isso que esses aulões pré-provas, eles são bem descontraídos, entendeu? Sim. Que é pra relaxar o estudante antes da prova. E aí, como era descontraído, eu peguei e eu assisti um pouco, entendeu? Eu assisti um pouco. E valeu a pena, né? Porque eles acertaram umas 3, 4 questões da prova, assim. Isso é bem relativo. Tem Eles estudante sempre que acertam. gosta, tem estudante que não gosta. Vai Tem estudante muito que do... não curte. Você Mas tem é que saber. aquela história, né? Aquela última semana, por exemplo, as provas quase sempre são no domingo, né? Tirando a UEA, que ela inventa de emendar domingo, segunda, terça, é uma maratona. Aí chega no sábado, gente, ou até na sexta, você já pode começar. Sexta, sábado, não pegue nada, não peguem livro, já deixa suas coisas montadas, já os documentos, a sua vasilha transparente com o seu lanche. Não é também para levar um rancho, né? Gente, eu acabei de lembrar, no Enem. Gente, Uma no vez eu Enem. fazer, o cara levou pizza. Gente, no Enem. Eu tava fazendo o Enem lá na Newton Lins. Aí, inclusive, minha mãe ficou desesperada nesse dia, que saía todo mundo, chegou o correio pra buscar as provas, eu não saía. Chegou o carro do correio, a mamãe viu o correio, Deus, ela garoto. ficou tão desesperada. Aí eu olhei,
Aí eu fiquei olhando, eu tava fazendo a prova ainda, eu entreguei foi nos 45 segundos do tempo, né? Eu foquei muito na redação, né? Foquei Sim. muito. Aí depois eu só fui marcando na agonia pra conseguir alguma coisa, né? Nunca façam isso, É galera. porque, cara, Enem, o pessoal fala que não, mas eu acho que é muita loteria, entendeu? Por exemplo, porque às vezes não dá tempo de tu responder passo a passo É tudo, verdade. né? Com Mesmo certeza, que o tu se Enem não foi prepare, uma prova feita pra tu fazer todas as tu não questões. Isso não sou consegue. eu que tô falando, são especialistas. Todo mundo. Não dá pra fazer a prova Não, inteira não assim. dá. Então, no caso, Nem é recomendado, cara, mesmo que porque o tu Enem use tem a TRI, então assim, o TRI. é interessante tu conhecer a teoria de resposta ao item. Enfim, mas isso aí é outro No meu papo. caso, no último ano deu uma melhorada porque eu conheço Entendi a TRI. esse bendito TRI. Uhum. Comecei fazendo as fáceis e eu deixei as Difíceis difíceis pro assim no final. último, entendeu? Só que aí tem uma coisa que eu fiquei pé da vida na matemática. Eu fui chutar uma difícil, né? Eu tinha feito a fácil lá, que eu jurava que eu tinha acertado. Qual foi o resultado? Eu acertei a difícil e errei a fácil. Aí O meu TRI, TRI, ó. puf! Sim. Aí eu fiquei pé da vida, né? Imagino. Aí deu pra enfermagem, Roraima, né? Uhum. Inclusive foi mais uma Passou em aprovação, né? Roraima, eu nem lembrava Roraima, disso, foi no rapaz. Enem, eu coloquei minha nota, eu fiquei mais feliz pela redação, assim, que eu me Sim. doei muito, né, na redação. Quanto tu tirou? 960. Olha, arrasou. Mas foi bem. Foi bem. Mas eu gostei muito da redação. Que eu sempre tinha aquela ideia. Caramba, 980 numa redação Sim. no Enem. Esquece as outras, só a redação Sim, importa. é verdade. Por isso que o pessoal Não, risca as 980 outras, né? É. Sim. Aí, pois é, né? Aí, continuando, né? Por isso, leve um lanche leve na prova, já deixa tudo organizado. Aí, um dia antes da prova, faz um ritual. Assiste uma série, não pegue nada. Finge que não. Meio que finge que não tem vestibular na sua vida. Finge que não tem. Faça a sua preparação mentalmente e fisicamente pro dia da prova. E aí depois. E aí depois você se organiza. Aí no outro dia você sai numa calma, faça refeições leves. Né? Não vai também fazer uma refeição pesada para chegar no dia da prova e ficar cansado. Essa questão da alimentação E antes da ajuda prova é muito importante. Muito importante. E também no dia da prova também não é para levar o rancho. Aí continuando a história. Eu sentei, eu levando só umas 2 barrinhas, né, de chocolate, assim, proteico, né? 2 garrafas de água, que eu bebia muita água na prova. Na hora que você fica nervoso, que você não sabe o que fazer, gente, pega uma água e toma. E respira, para. Vamos com calma. Aí vai pra uma parte da prova que você saiba. É aquela história, não sei mais parte nenhuma, né? Tem aquela história que fala, mas vamos pra uma parte da prova que você saiba, aí faz numa boa, respira. Aí, beleza, eu tava fazendo a minha prova, eu olhei pro lado, gente, a menina veio com uma sacola. Ela veio com uma sacola. Ela não parava de tirar coisa da sacola. Eu odeio esse Era tipo de batata, aluno, cara. mano, era batata, era biscoito, era E é só aquelas chocolate. coisas que ela não coloca na vasilha, não. Ele abre no saco e faz barulho. E abre, faz o barulho. É horrível. E ainda era de cebola ainda. E o cheiro. Mano, e a cidadã era do meu lado ainda. Cara, se você é essa pessoa, pelo amor de Deus, não faça isso. É Não horrível. recomenda. Enfim. Aí quando eu pensei que não ia sair mais nada lá daquela sacola que ela trouxe, um Cup Noodles. Mentira. Sério? Sem sacanagem, um Cup Noodles. Mentira. Mano, Impossível. aí eu falei, mano, E aí, ela foi fazendo micro-ondas? Como que foi? não, ela já tava pronto. Eu só vi um cheiro lá de Cup Noodles do meu lado. Graças a Deus que o fiscal era um velhinho, né? Era um senhorzinho. Ele era muito tranquilo. Que se fosse, acho que o fiscal mais duro, acho que ele teria pegado a sacola dela e atirado pela janela. Cara, detestável. Mas e aí, tem alguma pergunta aí, Gustavo, na live? O que o pessoal tá perguntando? Perguntaram como você conciliava a faculdade e os estudos para o vestibular? Assim, puxar um pouco no gancho, né? Da época da sim. UEA, assim, né? Porque, assim, eu... Era o dia todo, né? Porque curso da área da saúde é integral. Inclusive, na UEA, primeiro período, a gente faz tudo junto. Então, assim, eu ia de manhã, né, pra faculdade. Às vezes eu não tinha aula o dia todo, acho que era só um dia que eu tinha aula até tarde da noite, assim. Era 2 dias, né, que eu tinha um até 19 e outro até 18. Então, tipo, era um horário bem flexível pra eu fazer as coisas. No meu caso, que eu já tinha feito o edital todo, eu só tava nas questões, nos simulados e nos flashcards, né, na época. Eu tava só revisando. Mas aí, no caso, por exemplo, um curso de engenharia, ou até de direito, inclusive, que não é o dia todo, dá para reservar um horário e ficar revisando turno, assim, né, pra estudar. fazer o seu quadrinho de horários. No meu caso, que eu fazia no turno, né, para aulas ao vivo,
nos cursinhos, pode pegar e jogar para um turno oposto ao da faculdade de engenharia, aí vai conciliando e encaixando. No meu caso, era mais questão de organização e tempo mesmo. Mas na área da saúde é muito pesado mesmo conciliar. No meu caso foi tranquilo que eu já tinha feito o edital. Sim. Mas aí para quem tá começando a estudar no zero, a história que eu falei, né, de ver uma aula, vai lá para a biblioteca, passa o tempo todinho, que era o que o pessoal da enfermagem fazia muito. Eu acho que ainda faz alguns, inclusive. Fazem sim. Alguns ainda tinha um fazem. amigo que ele passou em medicina, é o Breno. Saudades do Breno, inclusive. E aí, acho que ele fazia administração ou contabilidade, eu não lembro. Ele fazia algum curso de humanas administração lá. era ok. Acho que E aí, eu não lembro qual era o curso, mas ele falou que, basicamente, pra conciliar a faculdade, ele largava de mão, gente. Ele falava que, infelizmente, não dava pra fazer tudo, não dá pra te abraçar o mundo, assim, de uma vez. Então, você vai ter que negligenciar um dos dois em algum momento. Principalmente se quer fazer medicina, assim. Não tem como, ser 100% na faculdade e 100% no vestibular. Então, querendo ou não, você vai ter que negligenciar um pouco a questão da faculdade, né? É tipo você querer abraçar o mundo com as pernas. Sim, não dá. Aí não dá certo. Próxima pergunta. A Brenda Braga perguntou, você estudou por quanto tempo pra passar em medicina? Cara, considerando o ano da pandemia, assim, 4 anos. Mas se não fosse a pandemia, ia ser 13. Daria o ensino médio certinho. Mas Até foi 4 perguntaram, eu anos acho que... Eu não vi, mas já perguntaram aí. Tá, já. Como que tu fazia pra continuar motivado, né? Porque são 4 anos de tentativa. E aí, como que tu lidava com a frustração de não ter sido aprovado? No meu caso, eu tinha... Eu tinha uma certa paciência, porque eu sabia que com a pandemia ia atrasar tudo. Eu já meio que tinha aceitado isso. Então, querendo ou não, ia passar mais um ano, na teoria, tentando, né? Mas ia acabar sendo só 3 anos mesmo, né? Era só só pra ser um 4º ano de ensino médio da vida. E aí passou esse tempo, aí eu pensei... Aí eu ficava mentalizando assim, pô, não, é isso que eu quero realmente, é isso que eu quero. Eu mentalizava todo dia o que eu queria, aquela história, né? Se você tem um objetivo, mentaliza aquilo que você quer. E eu sei que vai bater o desânimo de não ter passado. Vai bater incerteza. Aquele pensamento assim de... eu não sirvo, isso não vai mais dar certo pra mim. Pensa e olha. Cara, você estudou o ano todinho. Você vai chegar no meio ou no final do percurso e vai desistir. Vai morrer na praia. Vai morrer na praia. Se fosse por isso, eu ia chegar no PSC, olhando uma bateria de gente na minha cola, assim, podendo pegar minha vaga assim, e olhar, não, vou largar de mão. Então, a persistência e a resiliência é o melhor jeito de manter aquele pensamento de que você pode conseguir sim. O curso dos seus sonhos, né? Independente se for medicina, o curso que você sonha, né? Aquela história. É muito de entender que é um objetivo a longo prazo, né, cara? A medicina é um projeto a longo prazo, não adianta você querer colocar... É todo um processo. Sim. Por exemplo, se você passar no primeiro ano assim, ótimo, excelente. Mas se você não passar de primeira assim, acontece. Sim, acontece. É normal. É todo um processo. Não vai cair do céu assim também a vaga, né? Próxima pergunta. A Brenda perguntou também qual foi o seu diferencial para ser aprovada? Caramba! Como é que a gente responde assim? Gente, eu acho que manter a disciplina e o foco assim ao longo do processo assim, ao longo do ano. E assim, não posso dizer assim que eu mantive uma certa constância, né? Eu acho que nem todo mundo manteve, né? Que 2020 foi péssimo para manter a constância, né? Mas eu acredito que o meu diferencial foi mais a insistência mesmo. Sim. Foi mais assim o meu diferencial. Não tem tanto segredo assim, entendeu? Porque fazer o básico bem feito, né? Fazer o básico bem feito. É relativo para cada estudante, porque cada estudante tem a sua particularidade, tem o seu método, tem o seu jeito, entendeu? O seu nível, né? Nem todo mundo tá no mesmo nível. Fazer aquilo que você consegue fazer, aquilo que você planeja assim fazer, que aí consegue. A Fernanda Mello perguntou aqui, como você estudava exatas? Gente, exatas, eu acho que não era um terror pra mim, acho que é um terror pra todo mundo até hoje. Gente, pense numa matéria punk. Exatas era o seguinte. Cara, física, eu tinha uma professora maravilhosa. No 9º ano, eu sou muito grato a ela até hoje.
Ela tava no The Place, inclusive, hoje ela tá no Soberano. Ela mudou de sala, mudou a estrutura. Uhum. Eu lembro que ela começou, era só uma salinha, era num prédio que era do lado do Amazon Bolha. Era uma salinha muito simples. Era só 10 alunos, uns cinco a 10 Uhum. alunos. Era muito simples. Era a apostila mais simples possível. Era aquela Sim. só encadenada com aquele negócio que a gente fica querendo fazer lá naquela capa dura, com a Uhum. unha. Sim. Pois é. Era muito simples. E aí, por exemplo, eu aprendi física muito rápido com ela, entendeu? Mas Então, como que era o teu método? Como que tu estruturava a lógica? Pra... teórica, assim, de física, eu pegava a teórica e não tem jeito, tem que decorar a fórmula. Não tem jeito, tu tem que entender a fórmula e a teoria também. E aí depois eu treinava muita questão. Cara, eu fazia tanta questão de física e matemática, eu não tinha muita afinidade com exatas. Então eu já tinha Uhum. na minha cabeça no início do ensino médio que engenharia não era pra mim. Não, conta não é pra mim, exatas Uhum. não é pra mim, então engenharia fora. E é engraçado porque geralmente tem o pessoal que não gosta de exatas, aí vai lá estudar teoria e não faz questão. Não faz. Que se tu não fizer questão de exatas, tu vai continuar sendo ruim em exatas. Então Pois não é, tem pra onde correr. porque assim, exatas é o seguinte, você faz você faz a teoria, você aprende o processo na aula e tem que correr pra Tem que questão. fazer questão. Tem que correr pra questão. Porque senão tu nunca vai saber onde é que tu tá errando. Perfeito. Tu nunca vai saber qual é o teu problema naquele assunto, naquela matéria, Sim. e aí você vai ficar na mesma, naquele bloqueio. Porque eu tinha muito esse bloqueio. Inclusive, antes do ensino médio. No ensino médio eu já passei a ter menos esse bloqueio assim, mas eu tinha esse bloqueio. Aí eu não conseguia, não Uhum. consigo, eu desisto de exatas. Eu tinha esse bloqueio. Mas aí depois eu fazia mais as salinhas específicas dessas matérias que eu tinha Sim. mais dificuldade. É o recomendado até, né? Então, Que o cara faça uma é, lançadinha do que ele não é, sabe e tudo mais. então, por Mas tem exemplo, muito aquilo, o cara, ele fica fazendo resumo isso. coloridinho, bonitinho, e acha que é só isso pra estudar exatas. Cara, tu não vai aprender exatas assim. Eu era assim mesmo. Exatas tu aprende fazendo questão e refazendo e quebrando a cabeça. Né, amigo? Eu era assim, tá? De resumo Eu colorido. também era, Eu tá? era de resumo Fazia colorido. lettering. Tentava. O meu lettering. Hum. Não era aqueles letterings pro profissionais, era aquele marca-texto. Uhum. Abria o marca-texto do jeito que tava e só fazia assim. Aí depois eu pegava aquelas canetinhas pretas e só passava por cima. Aí pra mim era lettering aquilo. Nunca era, né? Também Mas eu na minha entendo. cabeça era. Eu entendo. Ainda é até hoje. Então Mas é assim, isso, galera. exatas Exatas é fazer questão. é fazer questão por exemplo, se você tem dificuldade, não só em exatas, né, mas naquelas matérias que você não tem tanta afinidade, o que eu recomendo é mais você fazer uma salinha específica daquelas matérias que você tem Perfeito. dificuldade. Ah, quem quer fazer cursinho? Beleza, faz. Aí se você sente que aquela matéria que você tem dificuldade não está sendo suficiente para ti no cursinho, aí faz uma específica Sim, mesmo. concordo, amigo. E pessoal, só um adendo aqui, quem tá assistindo a live pelo Instagram, se vocês puderem bater uma foto da gente, marcar a gente nos stories, tá acontecendo a live do aprovado na Federal, seria muito legal. Beleza. Agradeceria muito. Vamos pra próxima. Perguntaram alguma coisa aí? Sim, Tem o mais? Matheus perguntou, o primeiro período foi muito fácil. Como foi o teu primeiro período? Gente, vocês são. Hoje vocês vão me sugar Como hoje foi o toda- baque? Não, aqui, galera, podem perguntar aí, o máximo de perguntas que vocês fizerem. No Ixi. tempo que a gente tem aqui, que a gente vai sugar o Henrique hoje. Cara, eu vou falar na UFAM porque eu vivi o período todinho, né? Uhum. Cara, na UEA eu vivi quase um período inteiro, né? Na UEA, digamos assim. Então eu acredito que na UFAM, eu não vou dizer que foi fácil, porque, Uhum. porque nunca é fácil. Porque quando você entra na faculdade, a gente tá empolgado. Sim. A gente pensa, nossa, eu quero fazer tudo. Anatomia, biologia Sim. celular, no caso da UEA é bases 1 e não sei o quê. Nossa, aquela empolgação, fazer aqueles relatórios. Uhum. Gente, chega na segunda semana, a gente pensa, por que que eu escolhi esse curso? Por que que eu vou escolher esse curso? Como foi o baque ali da primeira prova que tu tirou uma nota ruim? Gente do céu. Gente, foi o seguinte. Porque, por exemplo, a gente estuda e a gente pensa, pô, tirar um 8 ou 9. Aí a gente pensa, nossa, vai ser tudo certo. Então, gente, não se frustrem quando vocês chegarem num primeiro período da vida, você chegar, vai ser um 8 ou 9. Aí chega e vem um 3, um 4. Gente, é super normal, tá? Sim, Em todos os faculdade, meus amigos dizem é isso. super normal, tá? Você chegar e ver com baque inicial. E você senta e pensa, tá, vamos com calma, tem alguma coisa que deu errado aqui e a gente vai procurando outros métodos assim. Inclusive, agora tem esses cursinhos online para medicina, o Sanar, inclusive, Sim. recomendo bastante, é excelente. Como é Sanar? É Sanaflix? o próprio, esse aí mesmo. Você não é de concurso? Tem pra medicina também?
Tem o Sanamed Gente, também. muitas publicidades de Gente, graça. Vamos parar com isso. Vamos Já parar. deu aqui que ninguém tá patrocinando. Vamos fazer publicidade Opa, da caneta? Aqui, ó. da caneca? Graças a Deus, patrocinados pelo Aprovado na Federal, hein? Tá aqui, essa As caneca melhores maravilhosa. E aí, como foi a tua experiência com a apostila do Aprovado na Federal? Qual foi, tipo, a importância dessa apostila na tua aprovação? Cara, eu lembro que... Eu lembro que o primeiro contato, acho que não tinha nem a apostila física dela, Foi. inclusive, né? Ela fazia os projetos delas em PDF, Sim, assim, sim. inclusive acho que eu acho que eu tenho salvo. Meu Deus. Eu acho que eu tenho Essa salvo. das antigas, Henrique, das antigas. Gente, era uma capa muito antiga. Era muito antigo. Parecia até que era ela numa montanha querendo subir. Sim, era alguma coisa assim. Era uma menina com uma pipa voando, assim, acho que Cara, seria... eu não lembro, era uma capa rosa. Era uma capa rosa, tinha uma menininha com uma Sim, pipa. era alguma coisa assim. Acho que era uma simulação dela pra levar Não, pra não, vaga. Aí, beleza. Acho que foi a do Macro, tinha feito até um teste. Eu falei, bora ver como é que é. E aí eu fiz, eu gostei muito. E aí agora tá excelente, né? Tá muito melhor do que... Não, com certeza, o projeto... Tá um outro nível, né? Sim, Inclusive, acho que eu cheguei a testar a tua em PSC3, né? Não lembro. Não, Tu não época tinha feito não. PSC3 na minha época, não. Tu só testou a primeira versão do Macro. Eu testei a primeira versão no Macro, mas independente, tipo, não mudou a Eram essência. questões, pois Não eram mudou a questões. essência da coisa. A única coisa que mudou foi a capa, a estética e entrega tudo mais. bonitinha. Foi a única coisa que mudou, Mas aí, tu falando de, por exemplo, qual foi a tua experiência em ter questões direcionadas, né, pro porque vestibular? ajuda muito. Gente, uma apostila assim, inclusive eu recomendo muito, comprem. Comprem, pelo amor de Deus. Compre a apostila. Gente, é muito boa, de Depois eu fato. te dou o cartão pra te passar, tá? Eu aceito o cartão fidelidade. Gente, porque assim, tem um sumário bonitinho que já vai te direcionando. Por exemplo, você tá estudando para o EA ou para o PSC, você quer questões específicas daquele assunto. Sim. Daquele assunto. Aí você vira, olha que ecologia, aí já vira pra lá, entendeu? Você já tem aquele direcionamento. Então, gente, a apostila é incrível, porque é muito difícil você não ter uma apostila com esse direcionamento e sair buscando na internet meio que na doida, Pois assim, o cara perde muito abrindo os tempo. 20 abas, entendeu? Sim. Então, a apostila é muito importante. Eu criei a apostila na época justamente por isso, porque, assim, eu lembro que eu ficava na internet procurando questão, e a gente perde muito tempo da nossa vida fazendo isso. Então, quando tem a apostila direcionada pra ti, tu vai lá, assiste a aula, estuda lá, e vai direto pra questão direcionada. Então, assim, inclusive, perfeito. Aí só pra terminar o gancho da pergunta lá do primeiro período. E hoje eu sou muito, inclusive, grato a muitos amigos meus da UEA, inclusive, porque, querendo ou não, eu passei mais da metade de um período lá dentro. Então, eu fiz muita amizade lá. Então, querendo ou não, meio que eles ajudaram no meu processo de maturação de pensamento com relação ao ambiente universitário. A gente imaginar quem são as pessoas com quem a gente pode contar, que podem contar com a gente. Só até entra aqui no gancho de uma pergunta, que é como é a vida na faculdade. Né? Já entra no justamente. meio, né? Aí, beleza, né? Aí... com quem você pode contar, quem são aquelas pessoas que, por exemplo, você tá nesse caminho, beleza. Você pode ter pessoas que vão estar no mesmo caminho que você, tem pessoas que vão estar, e tá tudo certo, tá tudo bem. Então tem aquele mesmo processo. Já? Finalizou a live? Não. Ah, tá. Ai, que susto. Eu também. Eu digo... Oxi. E aí? Meu Deus, tá. Então é aquela história, né? Você vai ter aquelas pessoas que estão com você e que não vão estar com você. E tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, beleza. Aí essas pessoas que estavam comigo na UEA me ajudaram muito, né? Bora estudar. Então, tipo, eu já cheguei na UFAM com muitas dicas, entendeu? De como meio que entrar no ambiente universitário. Então, já tinha uma mentalidade forjada para aquele ambiente. Eu já tinha uma mentalidade muito boa já, entendeu? Então... a porrada não foi tão segura quando eu fui pra UFAM. Na UEA foi, porque era meu primeiro ambiente universitário. Mas na UFAM não foi tanto. No início começou tranquilo. Faculdade sempre tem um período turbulento. É o meio e o final de período. Gente, final de período é assim. Parece que vai ter uma prova, aí depois, quando você vê, tem 20 coisas pra você fazer. Mas é aquela história, né? É aquilo que eu até coloquei no meu Reels, assim, lá do primeiro período, na minha última postagem. É o importante sempre ser grato às pessoas que estão lhe ajudando, assim, na sua trajetória, digamos assim. Eu sou muito grato, principalmente à minha família. Minha família sempre me apoiou muito.
nunca colocaram essa pressão na minha cabeça. Ah, você tem que, porque tem que fazer esse curso, entendeu? Inclusive, a minha mãe, ela falou muito, inclusive, né? Quando eu tava em Odonto, não, meu filho, o que você seguir, eu vou te apoiar com toda certeza. E eu vou estar muito feliz, muito orgulhoso do que você conquistou até aqui. Então aquilo me motivou mais ainda. Aí continuar tentando a medicina. Cara, que legal. Porque Me motivou mais ainda. Então, gente, um apoio familiar ajuda muito em casa. A questão da saúde mental, da atividade física ajuda muito. E na faculdade, aquelas pessoas até que eu tinha mencionado na minha postagem, são pessoas que eu me identifiquei mais. Que, sabe, gostam de caminhar junto, entendeu? Que gostam de se ajudar, ter a mesma mentalidade, de se meter em projeto de pesquisa, essas coisas, entendeu? Sim. Então, é uma coisa muito legal você ter um grupo que tem, assim, os mesmos interesses que você. Agora, tem um negócio, assim, meio que me incomodou, assim, nesse primeiro período. Gente, não é farpa, tá? Pelo amor de Deus. É só um momento de sinceridade. Isso acontece em todo o ambiente universitário. Eu não percebia muito isso na UEA porque era mais tranquilo, assim, mas muito sincero, não tô fazendo publi pra faculdade nenhuma, então... Vai, amigo, pode falar. Enfim, A gente gosta disso. fazendo publi pra faculdade nenhuma, né? Então, na UFAM foi o seguinte, a gente chegou àquela empolgação na Semana do Calor no Secamed, inclusive, né, a galera da UFAM que foi entrar, quiser conhecer a UFAM, eu tenho um destaque só de Secamed no meu Instagram. Já segue só qual é o meu arroba, amigo? Medbar Henrico Ramos. Segue lá, galera. Gente, tem um destaque só do Secamed. Aquela semana é o seguinte, é a turma empolgada, é calor empolgada, a turma unida. Aí eu pensei, nossa, essa turma vai ser legal, vai ser muito unida. Gente, deu 2 semanas, panelinha formada. Mas, tipo, a gente entende, entendeu? As panelinhas formadas, cada um com seu grupo específico, bonitinho, ok. Isso a gente super entende, mas agora, quando essas panelinhas, elas gostam de criar rixas entre si, fazer fofoca, assim, aquele leve trás que você não gosta, entendeu? Daquela pessoa, sabe? Então, eu senti muito isso. E já chegou até no meu vídeo falando, ai, não sei o que, eu não gosto do Henrico. E, tipo, eu nunca mudei a minha essência, tipo, nem no Lato, nem na UEA, nem em canto nenhum. E nem na UFAM eu mudei. Então, eu sempre falava com todo mundo, tipo, de boa, eu falava normal, tá, dava bom dia. Inclusive, eu até tinha formado um grupo. Ai, bora se ajudar, fazer um meet pra estudar. Eu super empolgado, né? Só que aí só que aí depois começou a ter uns comportamentos meio estranhos, sabe? Algumas não olhavam mais nem na minha Eu acho cara. muito legal esse teu posicionamento, porque tu teve tudo pra mudar a tua essência. Tu era um do lato senso, tu passou em medicina, tu passou em odonto, então tu andou em ciclos que te influenciariam, né, teoricamente, a mudar a tua essência. E tu continuou a mesma pessoa. Como é que era aquela história? É aquele prego que levava muita martelada, mas não quebrava, entendeu? Mas ele não distorcia, ele não entortava, que era o que queria que fizesse, né? Isso é muito legal. Pois é. E aí inclusive, é muito pesado o ambiente universitário. Então, por isso, a importância do grupo é excelente também. Você tem um grupo que, meu Deus, pra onde é que eu vou? Mas eu tenho pessoas do meu lado que estão comigo, que me defendem, que podem me ajudar. Cara, você chegar lá e ouvir fofocas nada boas a seu respeito, tipo, pessoas tentam te derrubar, pessoas, assim, debochando por nota, sabe? É algo muito chato, realmente. E você tá ali ajudando a pessoa, e aí você tem um comentário, mas eu não gosto do Henrico, mas eu não gosto do Henrico, não sei o quê. Inclusive, até um me defendeu e falou bem assim, mas ele é uma pessoa tão legal e não sei o quê. Inclusive, mas sempre vai ter alguém que vai falar mal, não importa. Aí a pessoa falou o seguinte, mas eu tenho os meus motivos e não sei o quê. Aí eu disse, tá bom, né, então, né, mas, por exemplo, aí você tem aquilo, um clima meio que pesado, porque eu não fico um clima pesado, imagino. mesmo que não queira, assim, não quero rixa com ninguém, eu nunca quis isso, né, manter uma relação de boa, mas, tipo, acaba ficando um clima muito desconfortável, e aí meio que a gente tem que fingir demência, né, que é o que eu falo, tem que fingir demência, porque se você ligar muito para aquilo, acaba endoidando e pilhando, né? Porque ainda tem um monte de matéria para fazer. Você tem que passar de período, aquela obrigação e tudo. Então, acaba que essas pessoas acabam sendo muito irrelevantes na sua vida, entendeu? E aí, graças a Deus que eu tive esse grupo, graças a Deus eu consegui suportar um primeiro período, eu tive muita paciência, eu tive muito foco e disciplina para suportar. Não é fácil,
Inclusive, um ciclo básico não é um ciclo fácil. Primeiro período, pior ainda. Mas assim, apesar de tudo isso, foi super tranquilo no final. Graças a Deus, eu tô no segundo período. Graças Que a Deus, bom. deu tudo certo. Mas Passei no a mais- nota. passei direto, graças a Deus. Mas no mais é isso. Não é tão fácil assim como Sim. falam que é. É punk, galera. É muito E aí, pesado. qual é a próxima pergunta que a gente tem aí? Quanto tempo é aqui? Acabou? 10 minutos? Ah, legal. É. Vamos responder essas últimas perguntas. Vamos só então. as últimas perguntas. Olha, deu tempo. Eu achei que não ia dar tempo. Eu até tentei correr aqui. Conseguimos. Falamos de tudo até. Conseguimos. Vamos lá. Caralho. Pode fazer as perguntas. Quanto tempo você estudava antes da prova? Agora. Como assim? Eu não entendi Depende a do pergunta. tempo que ele Mas dedicava. assim, mas pra prova de faculdade ou... Sim, pra prova da faculdade. Ah, sim. Cara, assim, começava uma aula, lançou uma aula lá, aí beleza, né, de um determinado assunto. Eu já chegava em casa, cara, até hoje, a biblioteca lá da minha faculdade, ela pegou um dia que ela deixou lá, aqui você pode levar. Era livro de anatomia, fisiologia, de biologia, de Eita. biologia celular. Rapaz, eu peguei... Eu só faltava pegar um carrinho e levar pra minha casa de tanto livro, virou um acervo. Tinha um Imagino. período que virou um acervo. Eu pegava o livro, eu estudava, porque muitas das aulas são baseadas em livro. Então, Sim. cara, faculdade é o seguinte, aproveita o acervo da tua biblioteca que ajuda muito. Empresta livro. Ai, meu Deus, é só uma semana. Mano, vai renovando, segura o livro aí, até o final lá do período. Eu fiz isso até o final Henrico, lá pra do quem período. não sabe, quem pegou os livros da biblioteca da UFAM, Henrico. Pra quem não sabe, da onde é que estão os livros, estavam comigo, tá? Enfim, então eu me preparava assim, faculdade não dá tempo de tu fazer resumo, não dá tempo de tu fazer resumo, é mais pegar a aula. Por exemplo, se tu quiser gravar... Tem que sempre mudar o método de estudo, né, quando chega na faculdade. Muda. No caso, tu tem que gravar, no caso, é bom gravar as aulas, assim, dos professores, chegar em casa, tentar fazer um resumo básico, assim. As provas antigas de faculdade ajudam muito, os drives de veteranos ajudam pra caramba. Então, por exemplo, é muito relativo. E aí tem aqueles métodos que a pessoa só funciona no desespero na faculdade estudando de madrugada. No meu caso, eu funcionava em muita prova. Anatomia e biologia celular, então, era muito assim. Então, é mais ou menos assim, pra E prova aí? da faculdade. Próxima pergunta. O Gabriel perguntou Já? se ele tem alguma Acabou? dica pra redação. Ah, eu achei que ainda tinha 10 minutos. Aí depois a gente Ah, corta. então é isso, galera. Conseguimos aí falar, né, com o Henrico. Tem mais uma, não, né? Não, amigo, acabou o tempo já. Acabou o tempo. Sabia que história é esse tempo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a live, né? Se vocês puderem compartilhar, seria muito bom. A gente vai lançar essa live no YouTube também, na quarta-feira ou na quinta. E é isso, galera. Beleza. Ficou essas palavras aí, Henrico. Ai, gente. Agora. Só uma finalização. Gente, é assim, né? Aquele conselho, né, que eu dou, que eu já falei assim ao longo da live, né? Mas que eu deixo assim para todos vocês, para quem tá tentando, não só para quem tá tentando vestibular, mas para quem já tá no ambiente universitário também, sabe? Proteja assim a sua saúde mental e a sua saúde física. Não se prive das coisas por causa de faculdade ou de vestibular. Não se prive. Sempre tente respeitar os limites do seu corpo. Sempre tente olhar as pessoas que lhe amam, assim, ao seu ambiente familiar, ao seu ciclo social de amizades. No meu caso, por exemplo, no meu caso, eu me apego numa fé católica que me ajuda muito todo dia, graças a Deus. E assim... Tenha persistência e resiliência e foque no processo, que aí você consegue alcançar o seu objetivo tranquilamente. É isso. É isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Perfeito, amigo. Eu adorei. Eu também Sensacional. gostei muito.